Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que busca aprender ou não sabe o que é uma laqueação com brilho perfeito, esse é o canal que talvez vai esclarecer algumas dúvidas. Bom, meu nome é Carlos, sou da empresa Pintura Laca e hoje vou falar um pouco do que eu mais percebo dos erros de algumas pessoas que eu já percebi para fazer o trabalho de laqueação. O primeiro delas é a desorganização. E aí o que eu falo de desorganização? Por exemplo, para quem faz a parte de laqueação, a parte de pintura, tenho certeza absoluta que já misturou os produtos. E aí o que eu quero dizer com misturar o produto? De repente ele, na pressa, ele acredita que ele está catalisando o produto e aí ele acredita que ele diluiu o produto e aí ele vai perceber que alguma coisa deu errado no dia seguinte ou depois de algumas horas, que a tinta não seca. E aí, normalmente isso acontece quando você está com muita pressa, e eu já fiz isso, e você tem, sabe, diluentes, catalisador na sua mesa de preparo, que na verdade não deveria nem estar lá, né? Então assim, ó, eu digo isso como organização, né? É muito importante antes de você abrir uma lata de tinta, um primer, organizar direitinho, né? Assim, deixar a disposição certinha, qual que é o catalisador, qual que é o diluente que você vai usar. E manter a bancada somente com o que você vai precisar para aquele trabalho. Organização também, se você pretende ou você já está atuando nesse mercado, o primeiro serviço que entra deveria ser o primeiro serviço a sair. E normalmente, às vezes no dia a dia, você acaba não sabendo qual foi o primeiro serviço que entrou e o primeiro serviço que deveria sair. E novamente eu falo isso porque eu já vivi essa situação. Teve um momento que o cliente que mais gritava era o que tinha o serviço entregue. E é simples. Uma folha de papel e uma caneta, um lápis, anota, cria uma fila de serviço e acompanha essa fila de serviço. E aí assim, ó, isso é bem frequente. Quando o cliente vai fechar o serviço, ele pergunta assim: qual que é o seu prazo de entrega? E se você, como eu já fui, uma pessoa desorganizada, você vai chutar o prazo padrão. Ah, sei lá, 30 dias, 20 dias, não sei o seu prazo. E aí o que vai acontecer? Será que o que você já tem hoje em mãos para executar o serviço, considerando possíveis, né, retrabalho que possa ter, será que esse prazo realmente que você está passando para o seu cliente, você vai cumprir? E eu digo assim, ó, eu mudei muito, mas muito a qualidade do meu trabalho e a minha vida mesmo, criando uma relação do primeiro que entra é o primeiro que sai. E mais ou menos estimando
Por exemplo, tal serviço eu vou gastar X tempo, tal serviço eu vou gastar Y tempo. E aproximado. Por mais que você já tenha prática, por mais que você já nunca vai ser batido certeiro, é uma estimativa. E aí você começa a trabalhar isso na sua cabeça, sabe? Para organizar a sua vida. Nada pior do que você ter que executar um serviço e o cliente reclamando, e com toda razão, né? Então assim, organização. A falta de organização leva você, de repente, não catalisar a tinta ou catalisar errado. A organização física, né, da sua bancada. A falta de organização faz com que a sua vida vire um caos. E aí você é o culpado, não é o cliente que é chato, exigente, intransigente, não, você é o culpado. Então assim, organização. Organização também assim, onde você guarda seu material de trabalho no final do dia ou durante o trabalho, devolva no local. Um exemplo, vi diversas vezes isso com as pessoas ao qual trabalhavam comigo. Lixa, né? Costumamos usar vários grãos de lixa. Normalmente as pessoas, por preguiça, acaba colocando tudo junto. E é chato você ficar tendo que ver lixa a lixa e chega uma hora que ela já está bem suja. E é chato você ficar vendo isso. Qual é a lixa que deve usar, assim, que você tem que usar e aonde está. E aí, nesse exemplo que eu dei, o que vai acontecer? O seu gasto de lixa nova vai aumentar absurdamente. E sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro? Vai virar lixo. Porque normalmente a gente pega a lixa e joga fora. E aí assim, organização. Arrume uma caixinha, um recipiente. Por exemplo, no meu caso eu uso aqueles potes de sorvete de massa. E aí eu identifiquei cada caixinha e aí eu estou usando a lixa, por exemplo, 80, e já devolvo na caixinha do 80. E aí, na medida que eu vou utilizando, que eu vou vendo que a lixa ele já está perdendo a sua eficiência, eu descarto. Organização. Outro item ligado à organização. Lembra da lixa que eu falei assim, eu pego, verifico se a lixa ainda está boa ou não, e se não tiver boa eu descarto no lixo. Então assim, vejo, já presenciei diversas vezes as pessoas jogarem no chão. E aí o que acontece? Tem que ficar varrendo. Sim, vai ter que varrer o pó. Mas assim, é chato varrer pó, lixa e tantas outras coisas que no decorrer do caminho você acaba, se você não for organizado, jogando no chão. Por exemplo, eu trabalho muito com móveis, dobradiça, corrediça, parafuso, tal. Se você sai na loucura, desmonta tudo e joga em
entre aspas, em qualquer lugar, você perde as coisas. Ou você demora muito tempo para achar. E aí, o que vai sentir é o seu bolso. Porque você se torna improdutivo. Você acaba não executando o serviço no tempo que deveria executar. E aí aquela correria, e se você não achar, você vai ter que comprar. Então assim, ó, organização. Um outro item que também não é assim, é comum acontecer, você pedir explicação ou tirar dúvidas com o profissional errado. E aí o que eu quero dizer? Você quer comprar uma pistola de pintura. Você vai chegar na loja, seja uma loja de tinta, pode ser até as tintas automotivas, que normalmente elas possuem pistolas de pintura para vender. Vai chegar lá e vai falar assim, eu quero uma pistola boa para fazer a laqueação de móveis. O que você sugere? O vendedor, na maior das intenções, ele vai te oferecer uma pistola, tal, não sei o que, essa o pessoal usa, enfim, nananã, 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 nananã. Mas e aí? Será que aquela pistola vai te dar resultado? Será que aquela pistola serve para a tinta e o primer que você está utilizando? E se você for na loja de tinta automotiva, esse vendedor ele está acostumado a vender produtos para o setor automotivo. E provavelmente pode ser que ele vai te explicar errado. E não é culpa dele. Outro erro. Novamente, perguntar para a pessoa errada. Você quer comprar um compressor. Aí você chega numa loja de ferramenta ou nesses grandes materiais de construção, onde tem os compressores. Você chama o atendente, você fala assim, eu quero laquear móveis. Que compressor você sugere para mim? Você acha que ele sabe, porque lá talvez ele vende compressor para mecânica, funilaria, uma indústria que precisa de ar comprimido, enfim, para um posto de gasolina, para uma borracharia, para todo negócio que precisa de compressor. E aí novamente, talvez ou você acaba comprando um compressor extremamente superdimensionado para o seu negócio, ou talvez você acaba comprando aquele compressor que, coitado, ele não vai parar de funcionar enquanto você estiver executando o seu trabalho e vai te gerar água, contaminação de óleo na sua pintura e possivelmente um desgaste precoce, rápido do compressor, e aí aquilo vai gerar uma manutenção muito antecipado do que você deveria estar fazendo. E a culpa é do vendedor? Não. Porque você precisa entender o seu negócio. Você precisa saber o que vai te atender. E aí você tem que chegar na loja e falar, eu preciso de um compressor que gere tanta quantidade de ar.
Então assim, ó, te perguntar para as pessoas erradas. Outro item inserido nesse assunto aqui. Normalmente, quando a gente não sabe as coisas, o que hoje a gente vai? A gente vai na internet, não é? Na internet, há, cara, gente muito, muito, muito boa. Mas a quantidade de gente, mais ou menos, ou de gente que diz que faz e não faz, e quer só ganhar o seu dinheiro, porque virou moda todo mundo querer vender curso online. Sim, no nosso mercado de laqueação existe sim cursos online. E eu não estou aqui para desmerecer ninguém, mas a minha sugestão que eu dou para todos, veja lá se a pessoa que está, sabe, nessa tela falando com vocês, se ele faz aquilo todos os dias, se ele tem um portfólio, né, tem uma gama enorme de trabalhos expostos, sabe, publicamente, a qual ele pode garantir que ele sabe fazer o que ele está se propondo a ensinar. E não é um aventureiro. No meu caso, eu acredito eu, desde 2004, 2005, se não me engano, postando fotos para conquistar os meus clientes, né? Já tive oportunidade de fazer inúmeros serviços e hoje eu posso ter a liberdade de escolher o que eu sou melhor, porque tem serviço que eu não sou bom, né? Eu não tenho uma infraestrutura legal, seja de equipamento, seja de conhecimento, seja, enfim, para executar. E tem gente boa que faz melhor do que eu. Poderia fazer? Poderia fazer. Mas temos que fazer escolhas. Temos que fazer escolhas do que a gente consegue entregar o melhor resultado para o nosso cliente. Então, só saiba escolher as pessoas ao qual você pergunte, ao qual você tire dúvidas e tenha certeza absoluta que aquela pessoa ela tem o conhecimento necessário para estar te ajudando. Porque um compressor comprado errado é caro. Uma pistola comprado errado é caro. Um curso ao qual você não vai te capacitar a começar a fazer o que você está sonhando, vai te frustrar. Vou contar uma história rapidinha. No momento da vida, eu comecei a andar de bicicleta e fazer o tal do mountain bike. Mountain bike, é isso. Que é andar nas trilhas no meio do mato. E na época, consultando, perguntando, enfim, indo nas lojas especializadas, o que me falaram? Se você comprar uma bicicleta ruim, entre aspas, barato, você corre alguns riscos.
O primeiro, você se acidentar, porque o material ele não vai aguentar impacto, trepidação, as batidas, enfim, porque ele não foi feito para aquilo. De repente ele tem a carinha de mountain bike, mas male ele anda no asfalto liso, então a bicicleta pode quebrar. Se a ergonomia do quadro ou o tamanho do quadro não te servir perfeitamente, você vai ficar com dores, você vai ter problemas físicos, e aí você vai desistir. E aí aquilo que era para ser maravilhoso vai te, sabe, vai te machucar, vai te desanimar. E aí eu faço a mesma comparação com a pintura. Se você começar a se frustrar muito na pintura, você vai desistir talvez de algo que poderia estar mudando a sua vida. Então assim, ó, saiba escolher as pessoas certas que possa garantir que você vai de fato aprender. E por último, e não menos importante, a pintura, uma vez eu escutei essa frase, a pintura é um estado de espírito. E eu não acreditei. Eu achava que isso era bobagem, nossa, é a supervalorização da profissão. Mas não, galera, não. Se você tiver num dia a qual você não estiver bem aqui, ó, eu recomendo você lixar, você preparar a peça, enfim, mas não pega a pistola de pintura para pintar, porque provavelmente vai ficar horrível, vai escorrer, vai criar casca de laranja, enfim, tudo pode acontecer. Você vai catalisar errado e não vai secar. Não é praga não, pessoal. É isso que acontece. E eu vou contar, sabe, uma fase meio traumática na minha vida. Era num momento que eu, nossa, almejava muito que tudo desse certo, que a minha empresa prosperasse e eu pudesse abraçar o mundo. E aí eu passava do decorrer do dia retirando e entregando os móveis, e eu tinha uma equipe, né? Pessoas trabalhando comigo, e mesmo assim eu voltava por volta de umas 5 horas, 6 horas, e eu pegava um móvel e trabalhava nele todos os dias, incluindo sábado e domingo. E ia durante a semana até umas 10, 11, meia-noite às vezes. Final de semana, sábado, chegava lá às 8 e saía 10, 11 horas da noite. E no domingo também. E aí imagina, bate aquele cansaço mental, principalmente, bate aquele cansaço físico, mas quando você tem, sabe, determinação, se faz. E ó,
Tinha dia, depois de um trânsito maluco, intenso da cidade de São Paulo, a cabeça... Antes de começar a pintar, eu tomava um copo d'água, né? Sentava, respirava, acalmava, diminuía a adrenalina, né? Sei lá, deve ser isso. E com muita calma, preparava a tinta, iniciava o serviço. Sabe por quê? Porque eu já cheguei da rua afobado, querendo terminar rápido, para ir embora cedo. E ó, o resultado foi ruim, muito ruim. Então, por isso que eu falo da tal da organização. Se você começa organizado, se você se torna organizado, muito dessa fase que eu vivi, você não vai precisar viver. Só que foi bom, sabe por quê? Porque hoje eu consigo trabalhar sob pressão, seja de qualquer coisa. Mas é bacana desenvolver essa musculatura, sim, né? Essa musculatura da cabeça, sim. Mas o desgaste disso é muito grande também. E talvez, em vez de você acelerar o seu aprendizado, você está postergando, né? Você está só empurrando com a barriga o seu aprendizado. Então, assim, ó, presta atenção, organização, tenha uma referência ou tenha referências para perguntar boas, que realmente vai te ajudar. E o último é o estado de espírito. E eu já ia esquecendo do segundo tópico. Muita gente procura os técnicos dos fabricantes de tinta, acreditando, ou vai nos cursos gratuitos das indústrias, acreditando que vai aprender a laquear, porque assim, ó, eles colocam curso gratuito de laqueação. Nunca foi. Sabe por quê? Porque os vendedores dessas empresas, batendo uma conversa com eles, o propósito das empresas é vender tinta e mostrar a característica do produto deles em relação aos concorrentes. Não é que ele vai ter o do concorrente lá e vai fazer a comparação, não. Ele vai falar, meu produto é melhor porque tem não sei o que, bababá, bababá, babá. Ele vai demonstrar o produto, vai fazer você pintar um quadradinho de MDF, vai. Só que pintar um quadradinho de MDF, e pintar um painel, pintar uma porta, pintar um nicho, pintar uma cadeira, um berço, é completamente diferente. Então não se iluda. Não se iluda que você vai sair de lá laqueando uma peça e tudo vai dar certo. E não é maldade, pessoal.
né? Não tô aqui para falar mal dos fabricantes, não. Eu acho que até tem validade esses cursos, sim. São importantes, sim. Mas o que eu chamo a atenção é que é muito detalhes para que você consiga laquear. E outra, talvez o ambiente de pintura lá da indústria, porque eles precisam seguir N mil regras, é um mundo perfeito. Agora você vai chegar na sua oficininha, ou no seu espaço, ou na sua marcenaria, ou na obra ao qual você vai estar pintando batente, e o mundo é completamente diferente. O ambiente da indústria lá é um mundo perfeito. Agora o seu mundo talvez não seja. Então, pessoal, esse é o meu recado de hoje. Se vocês gostaram, dá um curtir. Se vocês odiaram, dá um descurtir. Comentem, por favor, o que vocês estão achando. Indica para aquela pessoa que você acredita que gostaria de aprender mais sobre laqueação. E até o próximo vídeo.